Após recobrar a consciência, Homem Rico ouve uma conversa de sua esposa, então ele se finge de morto. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Lucas acordou imediatamente, como se um interruptor invisível tivesse sido acionado, restaurando sua consciência, embora seu corpo ainda não respondesse. Ele abriu os olhos levemente e viu que estava em um quarto, cuja brancura o fez apertar os olhos novamente. Senhor, onde estou? E por que meu corpo se sente tão fraco e impotente? Como eu vim parar aqui? Ele murmurou. A resposta à sua pergunta veio na forma de um leve chiado de vários sensores e dispositivos a alguns metros da cama. Lucas forçou sua consciência novamente e percebeu que estava em um quarto de hospital. Mas como ele chegou ali? E o que exatamente aconteceu? A luz ofuscante acima dificultava sua concentração e um zumbido em seus ouvidos fazia parecer que um alarme estava tocando em sua mente. Sua consciência foi imediatamente perfurada por uma dor intensa, fazendo-o gemer suavemente. De repente, Lucas sentiu uma sede intensa, mas não havia ninguém para lhe dar água naquele momento e não havia água ao seu alcance também. Não havia dúvida de que aquele era de fato um quarto de hospital. Mas por que havia tanto equipamento ali? Lucas nunca tinha estado em tais instalações médicas antes, então não tinha nada para comparar. Fios de soro e vários sensores pendiam de suas mãos, e seu corpo se sentia completamente sem peso. Ele não tinha forças suficientes para abrir completamente os olhos, então só conseguia ver o mundo através de fendas. A princípio, o som parecia tão abafado e distante que Lucas duvidou que pudesse ouvir qualquer coisa. Mas então uma voz muito familiar soou perto, fazendo seu coração bater mais rápido. Era a voz de sua esposa, Bianca. Sim, não havia dúvida, a mesma entonação e uma leve hesitação na pronúncia de algumas frases a denunciavam completamente. Lucas subitamente se tensionou, tentando sinalizar Bianca de alguma forma quando ouviu o som da porta se abrindo. O empresário se recompôs, esperando ouvir qualquer coisa, menos isso. Doutor Silveira. Olá. Por favor, me diga. Como está meu marido? Ele vai ficar como um vegetal por muito tempo e sofrer? Talvez seja melhor recorrer a medidas mais radicais. Bianca perguntou, adicionando um tom mais lamentoso à sua voz. Houve uma pausa tensa na sala por um momento, e então o médico assistente respondeu: vou te dar um conselho. Não irrite Deus. Espere pelo melhor. Seu marido não tem muitas chances, mas você não pode desistir. E também aconselho a passar menos tempo perto dele para evitar a possibilidade de infectá-lo acidentalmente com qualquer infecção. Em caso de qualquer progresso no tratamento, você será imediatamente informada. Mas por enquanto, insto fortemente que você saia da sala. Tudo bem, claro, você está certo. Perdoe-me. Eu entendo tudo, Bianca cantou com uma voz melosa. E pouco depois, Lucas ouviu os passos se afastando e o som da porta se fechando, de onde concluiu que a médica havia saído, enquanto Bianca permaneceu ao lado de sua cama, perdida em seus próprios pensamentos. De repente, o empresário discerniu distintamente o trinado melodioso de um telefone tocando na unidade de terapia intensiva. Soou tão antinatural que o fez duvidar da realidade de tudo o que estava acontecendo. Ele nunca gostou de bisbilhotar e considerava isso um ato vergonhoso e indigno para alguém de seu status. Afinal, ele era o dono de um dos melhores restaurantes da cidade. Se Lucas estivesse saudável agora, ele teria definitivamente saído da sala e deixado Bianca falar sem testemunhas. Mas como ele não podia fazer isso, teve que ouvir tudo do começo ao fim. Olá, querido. É você? Seu número parecia desconhecido. Você conseguiu um novo de novo? Um testamento. Sim, eu escrevi, claro. Para onde vai? Sim, eu já li. Tudo está exatamente como eu queria. Graças ao notário que revisou. Verdade, não de graça, é claro. Mas você tem que pagar por tudo. Sim, você sabe disso. Após as palavras de sua esposa, o coração de Lucas disparou furiosamente. Com quem Bianca estava falando tão docemente?
Ela nem estava falando, apenas murmurando. Isso é possível? E sobre o que exatamente ela está falando, este testamento? Mas o que ela disse a seguir finalmente dissipou todas as dúvidas. Sim, querido. Acabei de entrar no quarto. Bem, o que posso dizer? Meu querido está lá como um vegetal, em geral. Sem mudanças. Acho que com base nisso, poderei gerenciar o restaurante como achar melhor. E quando Lucas não estiver mais lá, então herdarei como deve ser. Bem, eu vou agora. Ainda tenho coisas a fazer. E eu te amo. Bem, adeus por enquanto. Tal audácia deixou Lucas sem fôlego. É incompreensível falar sobre a partida iminente de seu marido em sua presença e até chamá-lo de vegetal. Ele merecia tal tratamento? Enquanto isso, deitado na cama do hospital, Lucas teimosamente não conseguia entender por que os sensores que deveriam informar a equipe médica que ele havia recuperado a consciência não funcionaram. Ele tinha visto algo assim em um dos filmes domésticos, cujo título ele não conseguia se lembrar, mas a essência havia sido gravada em sua memória para sempre. No entanto, é uma coisa observar de fora e outra completamente diferente ser o envolvido, especialmente quando seu cônjuge acabou de traí-lo tão facilmente. E Lucas não tinha dúvidas de que a traição havia ocorrido, mas quem o salvou das chamas engolfantes do carro? Quem se atreveu a arriscar a própria vida por ele? Nesse momento, a consciência se nublou, retornando nas ondas da memória ao evento que ocorreu naquele dia fatídico. A manhã do proprietário do restaurante de elite, Lucas Almeida, começou como de costume, dificilmente diferente de todas as anteriores. Como de costume, ele se levantou com os primeiros raios do sol, quando a maioria dos habitantes da cidade ainda estava dormindo tranquilamente em suas camas. Das janelas de sua casa, havia uma excelente vista da cidade, que estava começando a se instalar em sua rotina diária. Primeiro, Lucas fez seu próprio café da manhã, simples, mas delicioso e nutritivo. Ele se serviu de suco de laranja e rapidamente fritou ovos com bacon. Depois, passou alguns minutos fazendo ginástica para despertar completamente seu corpo e fazer seus músculos voltarem ao normal, tentando levar um estilo de vida saudável. Ele nunca insistiu em seus pontos de vista e nunca forçou seu cônjuge a seguir seu exemplo. Cada um é diferente, e Bianca não era exceção. Lucas, por exemplo, era vegetariano e não consumia produtos de origem animal. Ao mesmo tempo, ele entendia perfeitamente que não tinha o direito de julgar as pessoas que comiam carne. Pegando uma bandeja com o café da manhã preparado, Lucas saiu para o terraço espaçoso e se sentou à mesa. Devido ao inverno, o terraço estava fechado com uma pequena lareira no canto. Aproveitando o ar fresco da manhã e o silêncio, ele pensou nos planos do dia para garantir que pudesse cumprir tudo o que estava planejado. Bianca ainda estava dormindo nesses momentos, o que fazia Lucas se sentir um pouco solitário. Após o café da manhã, o empresário se vestiu com seu terno de negócios favorito e foi para o trabalho. Ele sempre tentava chegar antes da abertura para ver quem chegava na hora e quem, ao contrário, se atrasava. Ele não gostava de atrasos, embora não se apressasse em julgar aqueles que o faziam por necessidade, como a lavadora de pratos Isabela, que morava do outro lado da cidade e tinha que pegar o ônibus para chegar ao trabalho. Lucas sabia muito bem que o transporte naquela rota era muito pouco confiável, especialmente em mau tempo, quando o ritmo usual da cidade era interrompido e os trabalhadores municipais tinham que lidar com as consequências dos elementos. Então, aconteceu naquele dia fatídico, quando começou a nevar pela manhã. A princípio, caiu devagar, girando em mini redemoinhos, carregados por rajadas fortes de vento. Depois, passou para uma fase ativa, rapidamente vestindo os telhados das casas com toucas brancas. Lucas adorava esse tipo de tempo, embora soubesse que a receita de hoje seria fraca. Quando uma nevasca está furiosa lá fora, os moradores da cidade não correm para os restaurantes para jantar com um copo de algo delicioso e aromático. Estacionando o carro na entrada, Lucas levantou o colarinho do casaco e saiu momentaneamente do reino do conforto e da comodidade. Uma rajada de vento forte imediatamente jogou um punhado de neve em seu rosto, fazendo-o tremer e apressar o passo. O zelador Pedro já estava ocupado com sua pá, apressando-se para limpar os degraus antes que o dono do restaurante chegasse.
Vendo o proprietário, o homem idoso levantou a mão em um gesto de saudação. Bom dia, Sr. Almeida. A neve chegou hoje, claro, e continuará chegando. Vai fazer seus ossos doerem. Bom dia, Pedro. Você ainda está lutando contra a neve sozinho? Eu disse ao segurança para ajudá-lo nesses momentos, Lucas comentou, mas o zelador apenas acenou com a mão. Ah, está tudo bem, eu posso lidar com isso, Lucas. Estou acostumado. Você sabe, é como exercício para mim. Algumas passadas com a pá, e meu corpo se sente normal novamente. O empresário sorriu. Exercício, você diz? Bem, me dê essa pá. Vou me aquecer agora. Fazer o sangue fluir. O zelador tentou protestar, mas o jovem gerente se manteve firme e não se acalmou até que tirou a ferramenta tão necessária dele na nevasca. As pessoas que passavam pelo restaurante olhavam surpresas para o respeitável empresário que manuseava habilmente uma pá, limpando os degraus de neve. Pedro acenou com a cabeça respeitosamente. Vejo que você é bastante habilidoso nisso, Lucas. Onde você conseguiu tanta prática? Lucas sorriu. Onde mais? No vilarejo, claro, na casa do meu avô, nas remotas periferias. Ele tinha muito a pescar lá. Não sou muito fã de caça, sabe, mas pegar cogumelos, frutas silvestres ou pescar, sempre estou pronto para isso. Então, havia muita neve lá no inverno. Você acordava e estava escuro na cabana. Todas as janelas cobertas de neve. Você pegava uma pá e ia em frente. O zelador olhou para o dono do restaurante com simpatia não disfarçada. Lucas era um bom homem. Nunca o ofendeu com palavras ou ações, e às vezes até o defendia, especialmente na frente do administrador, que gostava de intimidar os mais fracos. Vou lembrar do canalha, e lá está ele. Senhor Almeida, o que está fazendo? O vento está tão forte, e você está pensando em limpar a neve. Você vai pegar um resfriado, com certeza. Onde estaríamos sem você então? Rodrigo gritou contra o vento por trás. Lucas se virou e encontrou os olhos do administrador, entendendo perfeitamente que ele estava sendo dissimulado e deliberadamente o lisonjeando. Ah, vamos lá, Rodrigo, não é nada. Eu não sou uma criança, afinal. Diga-me, como estão as coisas no restaurante? Os fornecedores não nos deixaram na mão? E todos os funcionários estão no trabalho? Ao mencionar o último, o administrador fez uma careta, como se tivesse uma dor de dente, dançando no vento frio. Rodrigo respondeu, sim, está tudo em ordem, exceto aquela lavadora de pratos. Qual é o nome dela? Isabela, acho. Não importa o quanto você a repreenda, ela nunca chega ao trabalho na hora. Lucas olhou desaprovadamente para o administrador e, entregando a pá ao zelador, disse, Rodrigo, você sabe muito bem que Isabela tem 4 filhos, que, aliás, ela cria sozinha. E eu pedi que você não a chamasse de lavadora de pratos. Isabela é uma trabalhadora da cozinha ou uma membro da equipe da cozinha. Aprenda a respeitar seus subordinados. Sem isso, você não pode construir um fluxo de trabalho adequado. A observação do chefe soou tão afiada que o administrador tremeu e olhou furtivamente para o zelador. E se ele tivesse ouvido? Que vergonha! Ah, ele ouviu alto e claro. Olhe para ele, sorrindo de orelha a orelha. Desavergonhado. Bem, não importa. Vamos resolver isso. Primeiro, vamos nos livrar do chefe, e depois apertar os parafusos em todos os outros. Naquele momento, a figura curvada de uma jovem mulher apareceu na esquina, apressando-se o máximo possível para chegar ao trabalho, caminhando diretamente pela neve. Ah, aqui vem Isabela Fischer. Então, qual é a desculpa desta vez? O ônibus quebrou, ou você inventou algo mais elaborado? O administrador começou, mas parou sob o olhar penetrante de Lucas. Desculpe, Sr. Brown, o ônibus deu a volta na estrada. Tive que encontrar alternativas, Isabela respondeu apologeticamente, abaixando os olhos, seu nariz ficando vermelho. Tudo bem,
vá em frente. E certifique-se de que tudo esteja em ordem. Limpe os pratos cuidadosamente para que fiquem brilhando quando eu tocar a luz, Rodrigo concluiu com um olhar severo. Isabela assentiu e apressou-se em direção à porta de entrada. Naquele momento, ela tropeçou desajeitadamente em um degrau, fazendo a sola de sua bota deslizar na superfície. Lucas foi o primeiro a reagir, apoiando Isabela no momento mais perigoso. Oh, obrigado. Desculpe por ser tão desajeitada. Ela começou a se desculpar. Não se desculpe, Isabela. Não é sua culpa, mas talvez Rodrigo deva finalmente começar a trabalhar e espalhar um pouco de sal nos caminhos. Lucas comentou, enfatizando a última palavra. Depois disso, ele pegou a mão de Isabela para ajudá-la a subir os degraus escorregadios. Apesar de não estar usando luvas, sua palma parecia muito quente para o empresário. Mas então algo muito estranho aconteceu. Isabela de repente soltou um grito alto e puxou sua pequena mão. O que houve? Você se machucou? Lucas perguntou com preocupação. Isabela abaixou os olhos culpada, cerrando a mão em um punho. Ela parecia assustada, não era ela mesma. Sinto muito, por favor. Não é sua culpa. Deve ter sido minha imaginação. Desculpe novamente, Isabela forçou a dizer. O medo congelou em seus olhos. Um medo que ele podia sentir na pele. Mas do que se tratava? O que Lucas fez de errado? Ele apertou a mão dela com muita força? Não, não parecia. Ele balançou a cabeça em perplexidade, depois apressou-se a seguir Isabela. O empresário a alcançou no corredor. Chamou-a suavemente para evitar atrair a atenção dos outros. Isabela, o que aconteceu? Por que você reagiu de maneira tão estranha? Ela congelou e olhou para ele com uma estranha piedade. Sinto muito, é tudo por causa da minha visão. Que visões? Lucas exclamou confuso. Isabela empalideceu. Bem, aquelas que se tornam realidade, sabe, como pressentimentos, mas reais. Começaram na escola, quando bati a cabeça durante a aula de educação física. Estávamos subindo uma corda, e eu caí. A altura não era muita. Mas foi quando tudo começou. O empresário franziu a testa. E o que você viu nessas visões, se é que posso perguntar? E as lágrimas de repente encheram os olhos de Isabela. É um acidente de carro. De que cor é seu carro? Verde escuro. Quando toquei sua mão, entendi imediatamente que o carro estará envolvido em um terrível acidente, mas não será sua culpa. Será alguém muito próximo a você. Eu vi isso no momento em que toquei sua mão. Foi como um raio. Lucas olhou para sua colega com ironia. Ele não acreditava em profecias, claro. Em sua compreensão, era pura bobagem. E todos esses adivinhos e videntes eram apenas charlatões. Houve uma senhora que previu um caminho longo e espinhoso para o sucesso para ele, ainda nos tempos de estudante. E, de alguma forma, o caminho o esperava, claro. Mas exigia muito trabalho árduo. E essas previsões não tinham nada a ver com isso. Isabela olhou para seu chefe com preocupação, percebendo que ele não acreditava em uma palavra do que ela disse. Desculpe, Sr. Almeida, mas ouvi dizer que você deve se abster de dirigir por enquanto, disse ela. Ele apenas sorriu. Oh, não se preocupe, Isabela. Estou dirigindo há mais de 10 anos e nunca tive problemas. Além disso, nunca ultrapasso o limite de velocidade, então não há necessidade de preocupação desnecessária. Tudo bem? Um acidente definitivamente não está nas minhas cartas. Isabela assentiu em concordância, olhando para Lucas como se ele já estivesse condenado. Tudo bem, então volte ao trabalho e não se preocupe com coisas negativas. A propósito, como estão seus filhos? Se você precisar de algo, não hesite em pedir. Eu ajudarei no que puder, disse Lucas enquanto se dirigia ao seu escritório. Obrigada. Está tudo bem, Sr. Almeida.
Só preciso da sua permissão para algo, disse Isabela cautelosamente. Permissão, claro. O que você precisa? Lucas respondeu. A lavadora de pratos hesitou por um momento, como se reunindo forças, então disse: quero pedir sua permissão para levar para casa os pratos que os clientes rejeitaram. Apenas 1 ou 2. Vou pagar por tudo. Não se preocupe. Pode ser descontado do meu salário. Lucas sorriu. Sim, claro. Qual é o problema? E não é necessário pagamento. Eles vão ser descartados de qualquer maneira. Além disso, parece que você e as crianças vão se beneficiar e pode levar quantos quiser. São apenas sobras. Faíscas de alegria dançaram em seus olhos. Isso foi uma verdadeira sorte. Enquanto isso, Lucas seguiu com seus negócios habituais, falando ao telefone com o gerente do restaurante, aprovando menus e se preparando para a inspeção, garantindo que tudo funcionasse sem problemas. No entanto, de vez em quando, ele se lembrava das palavras de Isabela, que haviam tocado um ponto sensível nele. Pode acreditar nisso? Uma trabalhadora da cozinha com habilidades de adivinhação? Isso é uma novidade para mim. Mas logo os pensamentos de um possível acidente de carro desapareceram, dando lugar a reuniões com novos fornecedores, degustação de novos pratos e discussão de assuntos atuais do restaurante com o administrador. Mantendo uma atmosfera de confiança e cooperação, Lucas resolvia disputas com delicadeza, usando o bastão muito menos frequentemente do que a cenoura. O tempo passou despercebido, ultrapassando a marca de 3 horas. A fúria da tempestade ainda rugia, mas seu impacto matinal havia diminuído. As utilidades da cidade surpreendentemente rapidamente controlaram a situação e limparam a maioria das estradas vitais. Embora ainda houvesse 1h30 de trabalho pela frente, Lucas decidiu sair mais cedo hoje. Um plano interessante havia amadurecido em sua mente sobre como ele poderia preencher esta noite de fevereiro com uma aura de amor e romance. Lucas decidiu mimar sua esposa com um lindo buquê de rosas, uma garrafa de vinho e algo delicioso da própria cozinha de seu restaurante. Enquanto os 2 últimos itens não levaram muito tempo, a busca por flores na cidade coberta de neve transformou-se em uma verdadeira busca. Para o imenso desânimo de Lucas, a maioria dos pavilhões de flores estava fechada, provavelmente os donos dos estandes decidiram que dificilmente haveria alguém interessado em comprar flores em um dia como aquele. E justo quando Lucas estava quase perdendo a esperança, ele notou que uma das lojas na esquina da rua ainda estava aberta. Com o coração alegre, Lucas estacionou o carro na beira da estrada e entrou. O pavilhão cheirava agradavelmente a rosas, tulipas e mimosa recém-importada. Afinal, era o final de fevereiro no calendário, significando que restavam pouco menos de 2 semanas até o Dia da Mulher. A vendedora revelou-se uma garota bastante simpática que rapidamente ajudou Lucas a montar o buquê de que precisava. O coração do empresário cantava, compreensivelmente, à sua frente, aguardava uma noite romântica com sua amada, ansiosa por seu retorno. Lucas sabia que Bianca geralmente não preparava o jantar para ele, sabendo muito bem que ele podia satisfazer sua fome em um restaurante. Ele pegou pratos de frutas e vegetais, champanhe e alguns pratos deliciosos do chefe Carlos, que preparava de forma celestial. Chegando em casa, o empresário não se incomodou em tocar a campainha. Ele decidiu abrir a porta com sua própria chave. Entrando no corredor, Lucas ouviu uma música suave vindo do quarto. Bianca deve estar assistindo suas séries novamente, pensou o empresário enquanto caminhava para a cozinha com as sacolas nas mãos. Ele deixou o buquê na sala de estar para dar a ela um pouco mais tarde. Com uma expressão alegre no rosto, Lucas entrou no quarto, e a mão com o buquê caiu involuntariamente, fazendo uma das rosas perder algumas de suas pétalas. Bianca não estava no quarto. Aparentemente, ela havia saído, deixando a TV ligada. Mas onde ela foi? Especialmente em uma nevasca como aquela? E se algo aconteceu com ela? Ela não é confiante ao volante, isso é um fato. Claro, o carro. Preciso ver se está na garagem ou não. Um pensamento frenético passou por sua mente, justo quando ele estava saindo do quarto.
Lucas ouviu uma transmissão urgente de notícias locais sobre um carro estrangeiro caindo da ponte da cidade meia hora atrás, dirigido por uma garota inexperiente. Seu coração disparou. Meu Deus, é a Bianca, claro. Quem mais? Eu até transferi dinheiro para o cartão dela para comprar um vestido novo. É por isso que ela decidiu comprá-lo. Entrando no carro, Lucas saiu como um homem possuído. Ele correu em direção à ponte algumas vezes, o carro deslizou na curva, mas Lucas conseguiu controlá-lo. Sua experiência e conhecimento das capacidades de seu carro pagaram. Mas Bianca, ela só começou a dirigir recentemente. E por que ele fez esse presente para ela? Faltavam menos de 2 milhas para a ponte quando o carro de Lucas deslizou novamente. Ele pressionou o pedal do freio até o chão, mas não houve efeito. Por alguma razão inexplicável, os freios falharam, colocando Lucas em um dilema de vida ou morte. Desviar o volante e ir para o acostamento ou bater de frente em um carro pequeno estacionado na beira da estrada. Claro, ele escolheu a primeira opção. E após várias voltas, o carro distorcido bateu em uma árvore. A última coisa que ele se lembrava era do cheiro forte de gasolina do tanque de combustível danificado, precisando de apenas uma única faísca para incendiá-lo. E agora ele estava deitado em um quarto de hospital, ouvindo o persistente bip dos aparelhos de suporte à vida e ponderando o que havia acontecido. Claro, Lucas já havia adivinhado que cometeu um erro fatal naquela noite, e a garota que caiu da ponte no rio não era Bianca. Mas quando os eventos se desenrolam tão rapidamente, a razão não pode mais ajudar. Só agora ele percebeu que sua esposa estava se encontrando com seu amante o tempo todo, a quem ela valorizava acima de tudo no mundo. E então havia o testamento, certo? Como ele poderia esquecer disso? A própria Bianca o havia persuadido a redigi-lo alguns meses atrás. Naquela época, Lucas não achou estranho, mas à luz dos eventos recentes, isso assumiu um tom completamente diferente e alarmante. O pensamento de tal traição flagrante por parte de sua esposa agitava sua consciência, não permitindo que ele relaxasse e aceitasse a situação como estava. Decidindo fingir estar em coma, Lucas fechou os olhos com força para que Bianca não notasse nenhum sinal de vida nele. Ele podia sentir o olhar penetrante e odioso de sua esposa, suas mãos ansiosas para pressionar alguns botões e desconectá-lo dos aparelhos de suporte à vida. A tentação de fazer isso era tão grande que as mãos de Bianca literalmente tremiam e seus lábios se uniam em uma linha reta. O mais doloroso para ele era que não podia impedir sua esposa de executar seu plano. O perigo estava tão perto que ele sentia o hálito da morte em seu pescoço novamente. Felizmente, o som de saltos altos ecoando no chão de concreto do corredor fez Bianca se afastar rapidamente. E um minuto depois, a voz familiar do médico assistente podia ser ouvida na enfermaria. Oh, acontece! É simplesmente inacreditável. Ela está pronta para enterrá-lo vivo, sabe? E por que casar com tais víboras? A conversa do Dr. Silveira foi interrompida por um momento, e então o interlocutor respondeu. O que há de surpreendente nisso? Dizem que esse paciente é dono de um restaurante de elite na cidade, e ele também fez um testamento. Pelo tom da interlocutora, Lucas imediatamente entendeu que ela era uma enfermeira. Nesse momento, o Dr. Silveira aproximou-se da cama de Lucas e comentou em voz alta. Estranho, alguns sensores estão desativados. Ana, provavelmente alguma falha. Precisamos chamar um especialista. Vamos ver o que é. No entanto, leva tempo para um paciente sair de um coma. Tenho certeza de que ele vai sobreviver contra todas as probabilidades e provar que um milagre é possível em tal caso. Ana assentiu. E seguindo o médico que se afastava, começou a lidar com os sensores caprichosos. Mas antes que ela pudesse ligar um deles, Lucas sussurrou baixinho. Água. Dê-me água. A enfermeira ficou assustada com a inesperada resposta, quase pulando no lugar. Então você acordou. Por que não sinalizou? Lucas reuniu as forças restantes e sussurrou. Por favor, não diga a ninguém que recuperei a consciência. Claro, não conseguiremos enganar o médico assistente, mas deixe ser um segredo, pelo menos por hoje. Ana ponderou.
O pedido do paciente soava muito estranho, embora considerando o comportamento da esposa dele, não parecia mais fora do comum para ela, especialmente porque Lucas pediu para manter o segredo agora. Tudo bem, farei tudo. Mas você ainda não pode beber. O máximo que posso fazer é umedecer seus lábios. Ana sussurrou ao paciente. Lucas fechou os olhos cansado, percebendo que a enfermeira estava certa. E 5 minutos depois, um pedaço de algodão molhado em água tocou seus lábios, contendo a umidade tão necessária, tentando saciar sua sede um pouco. Lucas gentilmente abriu os lábios para apertar a ponta do algodão cheio de precioso líquido. Naturalmente, era muito pouco, mas Lucas não insistiu. O principal era que ele estava vivo e não queimou vivo no carro em chamas. Enquanto Lucas ponderava sobre essa questão, Ana montou um soro intravenoso para fornecer nutrientes ao seu corpo. Lágrimas de gratidão brilharam nos olhos de Lucas ao ver o cuidado dela e como ela tentava ajudar, apesar de tudo. Não, eles não conseguirão meu testamento e herança. Eu definitivamente vou me recuperar e não darei um centavo a Bianca no divórcio, pensou ele, tornando-se mais convencido da justiça de suas próprias palavras com dificuldade, engolindo o nó que subia em sua garganta. Lucas fechou os olhos e caiu em um sono doce. Ao mesmo tempo, a enfermeira entrou no consultório do médico responsável e contou tudo como estava. O Dr. Silveira ouviu silenciosamente, entendendo que sua subordinada queria fazer o melhor e não perseguia interesses pessoais. Bem, não contarei à esposa dele que há progresso no tratamento. Se eu estivesse no lugar dela, estaria rezando dia e noite pela recuperação do meu marido. Mas essa bruxa só pensa em pegar a herança dela. Obrigado por estar atenta e fazer um bom trabalho. Ana, faíscas de alegria iluminaram os olhos da enfermeira. Não é que Lucas fosse particularmente atraente para ela. É só que o desejo de ajudar superou tudo. Ao mesmo tempo, Bianca apareceu no restaurante e começou a estabelecer suas próprias regras lá. Naturalmente ruiva, ela parecia uma fúria varrendo tudo em seu caminho, aproveitando o fato de que seu marido estava em coma pela 3ª semana agora. Bianca decidiu assumir o controle do estabelecimento. Seu olhar frio e duro perfurava a cada funcionário, abrigando indiferença sincera e desprezo por suas personalidades. O chefe de cozinha foi o primeiro a ser repreendido, recebendo uma advertência e uma multa por preparar pratos com ingredientes muito caros. Senhora Almeida, mas não é assim. Já se sabe há muito tempo que a qualidade dos ingredientes afeta o resultado final. O homem protestou. As bochechas da empresária se avermelharam de raiva. Não se atreva a me contradizer aqui. Você ouve? O que eu digo, vai. E de agora em diante, as decisões são feitas apenas por mim. Se você não gosta, vá trabalhar em uma lanchonete de beira de estrada. Seus talentos serão mais adequados lá. Tudo bem, senhora Almeida, eu entendo, disse o chefe de cozinha sombrio, abaixando a cabeça. Rodrigo sorriu. Ele gostava muito mais da nova gerente do que da anterior. Lucas havia sido suave e atencioso, enquanto Bianca preferia uma abordagem agressiva para administrar o restaurante, aproximando-se mais dela como um chacal durante a festa de um leão. O administrador comentou. Senhora Almeida, se me permite sugerir, para efeito adicional, você deve considerar o uso de câmeras de vigilância ocultas. Bianca olhou para Rodrigo com surpresa, claramente gostando dele. E há câmeras assim aqui? O administrador sorriu satisfeito. Claro, como não? Verdade, o Sr. Almeida não gostava de assistir aos vídeos e só recorria a eles em casos de extrema necessidade. Na maioria das vezes, as câmeras estavam simplesmente desligadas. Mas depois que o chefe teve o acidente, eu as mantive ligadas. É imediatamente evidente quando alguém está em seu elemento, ao contrário da gestão relaxada do meu querido marido. Mas tais truques não funcionarão comigo. Bem feito, Rodrigo. Sua ideia com as câmeras é simplesmente inestimável. Bianca exclamou, provocando um sorriso satisfeito do administrador. Poucos minutos depois, Bianca começou a gravação e inclinou-se para monitorar cada movimento da equipe. A princípio, ela não conseguiu ver nada interessante.
As garçonetes corriam pelo salão. O chefe de cozinha comandava na cozinha, e o garçom recebia os clientes na entrada. Tudo estava como de costume até que Bianca notou a gravação de ontem de uma jovem lavadora de pratos com uma bolsa volumosa nas mãos. Olhe para ela, tão esperta. O que ela poderia estar carregando em uma bolsa assim? Provavelmente esvazia a geladeira antes de sair e leva tudo para casa. E tudo isso debaixo do nariz do meu marido tolo. Ao observar mais de perto Isabela, Bianca decidiu pegá-la em flagrante. Vamos ver como você se sai quando eu te encurralar. Infelizmente, a pobre Isabela não tinha ideia de que estava sendo observada de perto há algum tempo. O tempo arrastava-se deliberadamente devagar, aproximando-se do momento inevitável de acerto de contas. No final de seu turno, Isabela pegou algumas sobras aprovadas pelo chefe de cozinha e se dirigiu para a saída. Ela já havia feito isso antes, desde que Lucas permitiu que ela levasse para casa alguns dos pratos intocados. Mas hoje tudo tomou um rumo diferente. Vendo Isabela com uma bolsa de utilidades de lona nas mãos, Bianca se aproximou triunfantemente da porta e disse: "E para onde você acha que vai, querida? Pegando uma bolsa cheia de iguarias e pretendendo simplesmente sair do meu restaurante assim?" Isabela estremeceu e olhou para a anfitriã com um olhar de presa, uma tristeza genuína e desespero evidentes em seus olhos. "Desculpe, senhora Almeida, mas eu não roubei nada. Estas são apenas sobras. Você sabe, aquelas que foram pagas, mas permaneceram intocadas pelos clientes." A empresária zombou com desdém. "Intocadas, você diz, e quem decide isso? Poderia ser você, querida? Você parece ter um bom acordo para si mesma. O que temos aqui? 0, uma salada César. Pena que apenas metade. Mas isso não muda a essência. Você é um verdadeiro gourmet, querida." Lágrimas se formaram nos olhos de Isabela. Ela menos esperava que a herdeira desagradável virasse tudo de cabeça para baixo tão facilmente. "Oh, por favor. Não precisa chorar. Ok, suas lágrimas de crocodilo não têm utilidade para mim. Entende? Depois que você perder seu emprego, pode derramá-las a cada minuto, se quiser." Bianca comentou de forma bastante dura. Isabela fungou tristemente e começou a mexer em sua bolsa. O que tornava tudo ainda mais perturbador era que, apenas meia hora atrás, ela havia pago por esses pratos com seu futuro salário. Agora, ela enfrentava a demissão sob acusações de roubo que não cometeu. "Não parece que pegamos um peixe na rede e o sobrenome combina com Fischer. E você ainda estava esperando pelo chefe", comentou o administrador que se aproximava. Bianca trocou um olhar significativo com Rodrigo e continuou a repreender Isabela. "Mas eu não peguei para mim. Era para as crianças", implorou a mulher. "Oh, não me assuste com seu drama familiar. Não estou nem aí para quantos você tem. 3, 4 ou 5. É seu problema. Você os deu à luz? Lide com isso sozinha." Bianca retrucou amargamente. Ela só tem 2 próprios e mais 2 do primeiro casamento do marido. O administrador acrescentou obedientemente. "Todos são meus. E quanto ao que meu marido deixou, que fique na consciência dele. Ele está na prisão agora, pego roubando. Ele pensou que as crianças ajudariam a reduzir sua sentença. Mas eu consegui revogar seus direitos." Isabela murmurou entre lágrimas. Mas Bianca permaneceu impassível. Honestamente, o que Bianca precisava agora era de um bode expiatório para mostrar seu poder a todos os outros. Isabela, que teve o infortúnio de ser pega no fogo cruzado, tornou-se exatamente isso. "Então, como você disse, Fischer?" "Certo. Bem, você está demitida. Pode ir para onde quiser." Bianca concluiu, gesticulando em direção à porta. O desespero congelou nos olhos de Isabela. Mas como isso poderia ser? Ela poderia realmente ser demitida como um cachorro vira-lata indesejado? O administrador, por sua vez, não queria ficar de fora e contribuiu com seus 2 centavos para o assunto.
Mas quando eu quase esqueci, Fischer, não conte com seu salário. Você entende que o dinheiro vai para compensar os danos. A notícia foi um golpe devastador para Isabela, percebendo que havia sido enganada por todos os que podiam. Ela saiu e expôs suas bochechas aquecidas ao vento gelado. Vendo isso, Pedro não pôde se conter e se aproximou. Querida, não chore. Não se torture, querida. Você sabe que Rodrigo está em alta agora. É por isso que ele está fazendo o que quiser. E quando o Sr. Almeida se recuperar, seu reinado terminará. E para que você não fique completamente sem dinheiro, vou alocar um pouco da minha pensão para você. Você pode reembolsar quando puder. Sem pressa, disse o zelador, abraçando a frágil mulher pelos ombros. Obrigada, Pedro, por seu apoio e proteção. Veja, eu estava contando tanto com esse dinheiro e então isso aconteceu. Estamos lutando com as crianças em um apartamento alugado, e a proprietária continua aumentando o aluguel, dizendo que você recebe benefícios para crianças, então não vai ficar pobre. Isabela respondeu, sufocando as lágrimas. O homem idoso balançou a cabeça. Ele sentia pena de Isabela, para dizer o mínimo. Uma colega tão boa, calma, diligente, nunca fala mal de ninguém. Ela lava pratos até os cotovelos em água quente, e é isso. E esse Rodrigo, o administrador, é um encrenqueiro de primeira classe. Pedro se lembrou dele do trabalho na escola secundária, onde ele havia sido professor de ofícios por mais de 40 anos. Então, esse Rodrigo, quando era estudante, comportava-se de forma extremamente insolente, humilhando aqueles que eram mais pobres ou fisicamente mais fracos. Pedro uma vez tentou envergonhar Rodrigo, mas foi tudo em vão. E então, numa noite escura, as oficinas de prática de ofícios pegaram fogo. Muitos culparam Pedro na época, dizendo que ele não apagou seu cigarro corretamente, mas ele nunca havia fumado em sua vida e sempre observava as precauções de segurança contra incêndios. O mistério foi desvendado com Rodrigo, que, de fato, havia cometido incêndio com um grupo de amigos adolescentes. Mitri não conseguiu provar nada na época e foi posteriormente demitido da escola com a correspondente anotação em seu registro de emprego. No geral, a demissão não incomodou muito o professor de ofícios, já que ele estava formalmente aposentado naquela época e não lhe faltava pão. Após 17 anos do incidente, pelo acaso do destino, Rodrigo e o zelador idoso se cruzaram novamente, embora em capacidades bastante diferentes agora. Claro, Rodrigo fingia respeitar seu antigo professor, mas Pedro Brooks não era tolo e tinha visto muito na vida para acreditar em Rodrigo. No entanto, Lucas apelou a ele, honesto, gentil, justo, exatamente o tipo de líder que ele deveria ser. Agarrando o dinheiro dado por Pedro, Isabela lentamente fez seu caminho para o ponto de ônibus para pegar o ônibus a tempo. Memórias da recente tempestade de neve pairavam em ambos os lados da estrada com montes de neve suja que havia caído várias semanas atrás. Perdida em seus pensamentos sombrios, Isabela caminhava pela rua quando de repente ouviu um murmúrio abafado. Aconteceu que ela não havia conseguido se distanciar do restaurante por uma margem decente, e assim ela rapidamente se virou pensando que Pedro estava a seguindo para dizer algo. Mas não havia ninguém atrás de Isabela. Um frio bastante vigoroso persistia, mordiscando seu nariz e bochechas rosadas, como cortejando a mulher atraente. O som misterioso se repetiu, e Isabela percebeu que estava vindo do monte de neve mais próximo, entendendo que alguém claramente precisava de ajuda. Ela se aproximou cautelosamente e congelou em choque. Lá estava um homem com a cabeça sangrando, gemendo suavemente e inconsciente na neve suja. O primeiro pensamento de Isabela foi que o estranho havia simplesmente bebido demais e caído, batendo a cabeça. Mas quando ela se inclinou sobre o jovem, percebeu imediatamente que ele estava sóbrio. Sem pensar duas vezes, Isabela levantou o homem desafortunado pelas axilas e tentou colocá-lo de pé. Ele estava gradualmente recuperando a consciência, indicando que o choque inicial da lesão estava passando. Droga, como isso pôde acontecer? Droga, não toque em Jack. O homem murmurou delirante. Enquanto isso, Isabela se curvava sob o peso do corpo do estranho, levando-o ao galpão de Pedro, pensando que o homem ferido estava simplesmente delirando. Ela tentou ignorar seu murmúrio e perseverou em direção ao destino.
O homem que ela havia resgatado era definitivamente um vagabundo e poderia ter congelado até a morte nas ruas com aquele frio amargo. Vendo a Isabela corada, Pedro entendeu tudo sem palavras. Pegando o homem do outro lado, ele, com a ajuda de Isabela, rapidamente o deitou no catre, que uma vez fora um sofá dobrável. Bem, isso é melhor. Agora vamos tratar a ferida na cabeça dele. Ele provavelmente se recuperará em breve. Pedro suspirou de alívio, tirando bandagens, algodão e antisséptico do kit de primeiros socorros. Você consegue? Não deveríamos chamar uma ambulância? Isabela perguntou ansiosamente, mas o zelador apenas balançou a cabeça. Não, querida, não há necessidade. Por que distrair as pessoas de um trabalho mais importante? Eu queria ser médico na minha juventude, mas não passei nos exames de admissão. Depois passei 1 ano e meio na escola de enfermagem, decidi me tornar enfermeiro. Mas nem lá, a sorte estava do meu lado, então tive que me tornar trabalhador. Isabela, mas eu sei como prestar primeiros socorros, então não se preocupe. O rapaz é durão, esperto das ruas. Ele vai se recuperar, sem dúvida. O rosto de Isabela imediatamente iluminou-se com um doce sorriso quando o homem ferido abriu os olhos e começou a virar a cabeça de um lado para o outro, tentando entender onde se encontrava. Fácil aí, amigo. Calma. Movimentos súbitos não são recomendados para você agora. Apenas deite-se e recupere seus sentidos. Você pelo menos se lembra do seu nome? Pedro perguntou cautelosamente. O cara forçou um sorriso. Claro que me lembro. Tiago, é o meu nome. Sawyer. O sobrenome. Fui espancado por causa de um cachorro. Esses garotos ricos queriam se divertir com uma vítima, e escolheram um cachorro. Jack é um cão de rua, sabe? Ele se estabeleceu perto do pavilhão de carnes, não tem medo das pessoas. Então, quando vi aquela vilania, imediatamente corri para ajudar. Tirei 2 na neve, mas o terceiro, o idiota, me bateu na cabeça com algo. Pedro assentiu simpaticamente. Sim, esse tipo de coisa acontece. Não se preocupe. Fique aqui o tempo que precisar. Tenho lenha e um pequeno fogão aqui. Você estará o mais confortável possível. Tiago olhou agradecido para Isabela, que não passou e o ajudou em seu momento difícil, lançando um olhar ao relógio. Ela suspirou tristemente. Bem, parece que terei que pegar um táxi agora. Lá se vão minhas economias. Já perdi o ônibus. Tiago fungou com um olhar culpado e se virou para a parede, sentindo que era por causa dele. O vagabundo disse, perdoe-me. Pelo amor de Deus, não quis que isso acontecesse assim. Tenho tido grandes aventuras ultimamente. 3 semanas atrás, tirei um cara rico de um carro em chamas. Talvez você tenha ouvido falar. Foi um incidente bem famoso. Isabela empalideceu e involuntariamente olhou para sua palma, lembrando-se do que aconteceu com ela durante a revelação sobre o futuro do Sr. Almeida. Ouvimos, Tiago, aquele era o dono do restaurante, sabe, bem, o que Isabela e eu trabalhávamos. Pedro respondeu por ambos. Não trabalhamos mais lá. Pelo menos eu não, corrigiu Isabela imediatamente. O rapaz balançou a cabeça tristemente e estremeceu de dor. Seu pescoço estava rígido, e qualquer movimento ligeiramente brusco causava um espasmo. Calma, meu amigo. Não se agite. E por salvar nosso amigo Lucas, você merece um agradecimento especial. Lucas era uma pessoa muito boa e provavelmente ainda é, corrigiu-se o zelador. Eu só estava lá. Não é realmente o meu território. Você vê, nós vagabundos dividimos tudo por distritos, por quintais. Pisar no território de alguém e você rapidamente terá suas costelas quebradas para não querer voltar. Mas lá eu vi um acidente e uma coluna de fumaça subindo dele. As pessoas estavam correndo, gritando, mas ninguém estava se apressando para salvar o homem. O tanque de gasolina poderia explodir a qualquer momento. O vagabundo começou sua história. Pedro olhou para seu interlocutor com respeito não disfarçado.
no fundo, ele há muito concluíra que Tiago era um bom homem. Caso contrário, ele teria corrido para defender um cão de rua? Improvável. Tiago respirou fundo e, tocando a ferida na têmpora com os dedos, continuou. Assim que vi que alguém poderia queimar vivo, corri direto para o carro. Quebrei o vidro com uma pedra e comecei a puxá-lo para fora do carro e ao redor havia barulho, caos, pessoas gritando que o tanque de combustível explodiria em breve. Era tudo verdade, mas não se pode deixar o motorista de qualquer maneira. Consegui, arrastei-o cerca de 10 metros de distância e então ele explodiu. Você, meu amigo, é um verdadeiro herói por simplesmente se jogar no fogo por Lucas. Pedro disse tristemente. Isabela olhou calorosamente para o garoto resgatado e percebeu que tudo isso parecia de alguma forma não acidental. Tiago salvou Lucas. Ela salvou Tiago. Depois disso, era difícil acreditar em coincidências. Como Isabela não podia atrasar mais, ela chamou um táxi e foi para casa, onde 4 crianças famintas a esperavam: Mateus, Sofia, Gabriel e Clara. Ao mesmo tempo, Lucas estava deitado na cama do hospital, gradualmente recuperando os sentidos. Claro, ele ainda tinha pouca força e mal conseguia segurar uma colher e um garfo sozinho. Ana e o Dr. Silveira mantiveram sua palavra e enganaram habilmente Bianca por cerca de 5 dias, que havia decidido desconectar seu marido dos aparelhos de suporte à vida e reivindicar sua herança legítima. E no 5º dia, Lucas chamou Ana e pediu ajuda com outro esquema. Preciso sair por um tempo. Você entende? A enfermeira olhou para ele incrédula, perguntando se ele estava brincando. Menos de uma semana atrás, ele havia saído de um coma e agora estava planejando uma fuga. Não, Lucas, desculpe, mas não assumirei tal responsabilidade. E se algo acontecer com você? O que eu deveria fazer então? Enfrentar um julgamento? Ana objetou. O desespero congelou nos olhos de Lucas. Bem, me ajude, seja humano, por favor. Assinarei qualquer documento que você queira, reconhecendo as consequências e isentando a clínica de toda responsabilidade. Ana balançou a cabeça negativamente, embora entendesse em seus pensamentos que não podia recusar o paciente. Bianca havia sido muito desagradável com ela, apressando-se em se livrar do marido, não hesitando em sua escolha de meios e cúmplices. Tudo bem, eu concordo. Mas só se formos juntos. Ok, será mais tranquilo para ambos. Apenas à noite, algumas horas antes do horário de apagar as luzes, sugeriu a enfermeira e imediatamente recebeu uma resposta afirmativa. A verdade é que Lucas achou muito mais conveniente ele mesmo, já que ainda não andava com tanta confiança quanto antes, e poderia perder o equilíbrio a qualquer momento. Ok, Ana, mas vamos manter isso entre nós. Nem mesmo o Dr. Silveira deve saber. Para que ninguém saiba de nada, o empresário implorou, esperançoso, olhando em seus olhos. Ana sentiu e começou a preparar tudo necessário para a fuga, levando consigo medicamentos para emergências e pegando uma bengala de um dos pacientes da clínica. Enquanto isso, Lucas estava deitado na cama, reunindo forças para o plano que havia considerado por vários dias, lembrando-se de Isabela em seus pensamentos. O empresário não pôde conter as lágrimas. Deus, ela estava certa o tempo todo. Ela explicou tão claramente, e eu, o tolo, não acreditei nela. Agora estou pagando por minha negligência. Sim, Bianca também é algo. Ela arranjou um amante e mirou nos meus bens. Bem, eu acertarei as contas com ela, com certeza, embora não com o mesmo método bárbaro que ela emprega, pensou o empresário com desespero, fechando os olhos e fingindo ser um homem que caiu em coma. O tempo estendeu-se como borracha. E quando Ana finalmente apareceu na enfermaria com um conjunto de roupas limpas, Lucas percebeu que não havia volta. Aqui, vista-se. Estas são coisas do meu ex-marido. Estamos divorciados há muito tempo, mas ele nunca se incomodou em pegá-las. Acho que vão caber em você. Ana explicou com um sorriso. Lucas trocou de roupa o mais rápido que pôde, cambaleando sob o peso do cansaço e seguiu a enfermeira. As lesões do acidente estavam definitivamente cobrando seu preço, forçando Lucas a parar a cada 300 pés para recuperar o fôlego.
vale mencionar a compreensão de Ana sobre sua fraqueza. Ela fez o seu melhor para apoiá-lo, minimizando seu tempo gasto fora. Além disso, ela contratou um motorista particular que não tinha pressa e não fazia perguntas desnecessárias quando confrontado com um cliente cansado com uma bengala nas mãos. Chegando em casa, Lucas sentiu uma ansiedade avassaladora. A batida do tambor pulsava em seus ouvidos. Ana olhou para ele com preocupação, mas era tarde demais para voltar atrás. Agora Lucas era simplesmente obrigado a terminar o que havia começado. Só então seus esforços seriam justificados e ninguém duvidaria de sua correção e adequação. Saindo do carro, ele estremeceu no vento frio e se aproximou da porta. Ele tinha suas chaves, já que estavam com ele, junto com sua carteira e smartphone no momento do acidente. Inserindo a chave na fechadura, Lucas tentou girá-la, percebendo que claramente não se encaixava. Bianca as trocou. Ela se adaptou à nova realidade rapidamente, devo dizer, Lucas sussurrou, colocando a chave inútil de volta no bolso e pressionando a campainha. Instantaneamente, um trinado alegre de uma melodia familiar encheu o ar. Ana ficou um pouco de lado, esperando pacientemente o resultado. Logo, passos ecoaram do fundo da casa e a porta se abriu, revelando a figura robusta do amante da esposa de Lucas, usando o próprio roupão de Lucas. Esse roupão de banho havia sido um presente de aniversário da falecida mãe de Lucas, e esse idiota o vestia sem um pingo de consciência. Atordoado por tal audácia, o empresário congelou no lugar, desafiando o amante com seu olhar. Quem está aí, querida? Não é a utilidade pública de novo, espero. Mas paguei tudo adiantado por um mês para que pudéssemos relaxar no resort. A voz lânguida de Bianca veio por trás do estranho. Lucas empalideceu e cerrou os punhos dolorosamente. Bianca entendeu tudo instantaneamente, sem se envergonhar da presença de seu amante, caiu de joelhos. Lucas, por favor, me perdoe. Não é o que você pensa. Eu juro. Eu pensei que você tinha apenas alguns dias de vida. O médico não fez nenhum prognóstico, e milagres não acontecem. Ou acontecem, querido. Lucas rangeu os dentes e murmurou entre os dentes cerrados. Vou te dar 5 minutos para reunir suas coisas e sair desta casa. O amante de Bianca endireitou os ombros poderosos e olhou zombeteiro para o dono da casa. Escuta, empresário inacabado. Vá se tratar e não interfira na vida das pessoas normais. É uma pena que você não tenha se acidentado naquela época. Lucas apertou o cabo da bengala com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Você não vai precisar esperar, seu desgraçado. Você pensou que me enterrou vivo, mas eu sobrevivi contra todas as probabilidades. E tenho certeza de que o acidente foi forjado. Farei questão de descobrir a verdade. Ao mencionar isso, o valentão imediatamente murchou e tristemente se afastou para o interior da casa para se trocar. O conto de fadas de um relacionamento arco-íris com Bianca terminou tão abruptamente quanto começou. E agora era hora de acertar as contas por tudo o que havia acontecido. Claro, Lucas não podia provar o envolvimento de Bianca no acidente, mas em vez disso, ele a privou de meios de existência e bloqueou todos os seus cartões e contas. Há muito tempo, Lucas havia tirado Bianca da obscuridade provincial, fazendo tudo para que ela se sentisse uma empresária. Mas depois de tal traição, ele não podia perdoar a traidora. Há muito tempo, ele salvou Bianca da acusação criminal por fraude que ela supostamente não cometeu. Na realidade, ela era uma criminosa que só se importava em se enriquecer. Agora, devido às novas circunstâncias, Lucas ligou para o investigador novamente e disse que o caso de sua ex-esposa deveria ser reavaliado. Ao ouvir isso, Bianca pegou um vaso pesado para bater na cabeça do marido. Mas Ana estava atenta e interceptou a mão da fraudadora a tempo. Ao mesmo tempo, vários carros da polícia pararam em frente à casa e oficiais à paisana, armados até os dentes, saíram. Para Bianca e seu amante, tudo estava acabado. Lucas, por outro lado, olhou para sua ex-esposa algemada com um olhar triste e desmaiou de exaustão. Talvez, se Ana não estivesse lá, ele teria caído em coma novamente, mas em vez disso, ele caiu gentilmente no chão, apoiado pelas mãos carinhosas da jovem enfermeira.
Lucas não ouviu mais o som da ambulância e acordou apenas na manhã seguinte, assustado com as vozes abafadas. Mas desta vez não era sua esposa discutindo seu testamento com o amante. Eram seus amigos leais e confiáveis. O zelador Pedro, a lavadora de pratos Isabela e o garoto sem-teto Tiago. Ao olhar mais de perto, o empresário reconheceu imediatamente o herói de rua que o tirou do carro em chamas, desejando permanecer anônimo. Abraçando Isabela pelos ombros, Tiago explicou hesitante que havia decidido desaparecer por medo de atenção excessiva. Ao ouvir Tiago, Lucas se pegou pensando que definitivamente queria vê-lo como gerente de seu restaurante, um sentimento compartilhado por Isabela, que havia ganhado uma promoção para garçonete ou até assistente de chefe através de seu trabalho diligente. No entanto, ela poderia escolher o que precisasse. Em qualquer caso, Lucas estava pronto para realizar qualquer um de seus desejos, mas primeiro ele queria confessar publicamente seus sentimentos a Ana, que haviam se acendido em seu coração durante todas as recentes provações. Lágrimas brilharam nos olhos da enfermeira, e sua resposta provocou uma tempestade de aplausos de todos os presentes. Sim, eu aceito, mas por favor, no futuro, fique longe de hospitais, disse ela. Tiago sorriu e, piscando sutilmente para Isabela, sugeriu de maneira muito clara que estava em solidariedade com o jovem empresário e pronto para se tornar o pai dos 4 filhos dela, ou talvez até 5, quem sabe. Se houvesse respeito mútuo e amor, tudo mais se encaixaria: casamentos, gravidezes e o riso alegre das crianças.